Eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, tava com uma hérnia na cervical, mais ou menos parecido com o seu caso, sabe, Bruno? E depois da cirurgia eu saí e não tava com nenhum movimento. Daqui para baixo, inclusive assim, até hoje eu não sinto, né? Daqui do peito para baixo, realmente não tenho nenhum movimento, não sinto. Tenho alguns movimentos de braço, mas já alguns músculos específicos, por exemplo, eu não tenho tríceps, então eu não consigo transferir da cadeira para cá, etc. Aí eu preciso de ajuda. Na verdade, ela fica tirando casquinha de mim essas horas, né? Fico mesmo. Fico, eu me aproveito, vou fazer o quê? Fica com ela na mão. Mas enfim, e aí foi com essa cirurgia que tudo mudou, né? Que realmente a gente teve que adaptar a nossa vida e tudo mais, que foi algo totalmente inesperado, que a gente nem sonhava que pudesse acontecer. Você tinha uma hérnia na cervical. C5, C6, você tinha onde? A minha era Era na embaixo, lombar. era lá embaixo. Era Lombar. entre a L4 e a L5. Aham. E eu fui em vários médicos e todos queriam me operar. Eu também. E aí, sabe o que eu achei estranho? É porque eu já tinha uma audiência no Instagram. Aí todos os médicos que eu pagava a consulta, o cara falava, não, vamos operar. E aí eu ia ver o preço da cirurgia, era em torno de 40 mil reais. E os médicos que me seguiam no Instagram falavam, cara, não opera, faz um tratamento conservador. Eu falei, caramba, o cara que eu pago, ele tá me falando pra operar, o que eu não pago, ele fala pra fazer o conservador. E aí eu fui em 5 médicos que queriam me operar, aí teve um que falou, olha, hérnia de disco se resolve com o tempo, mas quem tem tempo pra esperar hoje em dia, né? Porque dá uma dor muito grande. E aí teve um 6º médico que falou, você não precisa operar, e você pode esperar, então fazer um tratamento conservador, e acabou que foi o que eu fiz na época. Mas eu fiquei impressionado como o pessoal geralmente é sempre encaminhado para cirurgia. Foi o seu caso? Eu consultei vários médicos também, todos falaram que era um caso cirúrgico, mas eu não sou muito fã de cirurgia, eu sou mais natural, assim, natureba. Vamos tratar de todas as formas conservadoras. Mas o que eu fiz? Eu procurei uma pessoa de muita confiança e pensei assim, o que essa pessoa falar, eu estava muito na dúvida. Não sei como você ficou na época, mas eu fiquei difícil. muito na dúvida, sim. Eu estava muito na dúvida, principalmente porque a gente queria casar, ter filho. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ficar? Como é que vai ficar a minha situação cuidando de uma criança com essa dor, desse jeito, enfim. Então eu falei, vou procurar uma pessoa de confiança que o que ela falar, eu vou realmente seguir, porque ela vai querer o meu melhor, né? Se ela falar que é para eu operar, então beleza. Se ela falar que não, então ok. E quando eu procurei, a pessoa me falou de uma cirurgia minimamente invasiva, que inclusive foi a que eu fiz. Eu tenho uma mínima cicatriz aqui, foi por vídeo mesmo a cirurgia. E aí eu falei, nossa, e ele falou, nossa, vai dar certo, porque seu caso é justamente próprio lugar da hérnia e tudo mais para essa cirurgia. E eu falei assim, nossa, então, olha só, não é tão ruim quanto eu pensava, né? Não é uma cirurgia tão invasiva e tudo mais. E eu até perguntei, você faria no meu lugar? Ele, com toda certeza. Perguntei algumas outras coisas também, tipo se tinha algum risco de lesão na medula, tal. Ele falou, não, isso nunca aconteceu. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá. Então vamos parar de ter medo desnecessariamente. Até falava, na época lá, a gente estava em Rondonópolis, eu aqui, eu ficava, amor, será que não é melhor eu fazer essa cirurgia depois? Não ficava, não, acho que não vai dar tempo, vamos fazer depois. E Rondonópolis não tem tanta estrutura, né? Como ela estava aqui em Goiânia, no eixo Goiânia-Brasília, eu falei, já faz logo aí. É melhor, né? A recuperação é melhor. E ficar com a minha família, né? A recuperação era rápida também, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. O pessoal falou pra mim que se eu fizesse, eu sairia andando, tipo, 2 dias Exato, depois. Passava eu um dia também. lá e depois. No dia seguinte. Exato. Que era aniversário dela, inclusive, né? Ela fez a cirurgia, no dia seguinte era aniversário dela. Vários amigos seus que a gente conversou no casamento, que a gente conheceu bastante gente, falou que você já estava com tudo preparado, assim. Você falou, não, vai ser tranquilo, eu vou fazer, vou entrar, né, internar, e no outro dia eu vou sair e tá tudo certo. Então, é como se fosse algo bem mínimo mesmo. Isso. E, por exemplo, eu só ia ficar internada por causa da anestesia. Tipo, se eu tivesse bem, eu poderia até sair no mesmo dia. Então, eu pensei, beleza, faço dia 3, amanhã é meu aniversário, vou estar em casa, já respondo as pessoas. Eu sou a pessoa que gosta de aniversário, sabe? De receber ligação, de responder as pessoas. Então, eu falei, vai estar tudo certo, vou falar com todo mundo. E pronto. E tava assim na minha cabeça, zero chance de alguma coisa tão grave acontecer, né?
Mas a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Isso que é o fato, né? Ninguém sabe como é que vai ser o dia seguinte. E também ela tava perdendo força na mão, né? Ah, já tava perdendo força por causa da Ela tava hérnia. perdendo força na mão. Aí uma vez ela saltando, e aí não conseguia puxar aqui, Nossa. né? Pra frear, né? É. E aí eu falei, cara, ela não conseguia levantar uma garrafa assim de água. Eu quase Eu tava- operei no primeiro médico que eu fui, porque eu já tinha perdido o movimento do pé. Viu? Eu faço na grama, né? Geralmente lá no Instagram, eu faço o dedo do pé pra cima. Tinha um pé que não subia mais. E aí, o primeiro médico que eu fui no Einstein, aqui em São Paulo. Eu cheguei com muita dor. Ele falou, olha, o teu pé não volta mais. E se você não operar, você pode perder o controle do esfíncter e ficar impotente. Quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus do céu, né? Acabou minha vida. Tem que operar agora. Não, mas ele E foi- ele ainda falou assim, ele foi como é que mais você escroto. vai... como é Ele que foi você mais vai dar escroto. conta da sua mulher se isso acontecer? Ele falou isso na Ele minha não cara. falou isso. Falou. Esse cara tinha que ser Meu processado. Aí depois eu Vamos pensei, deixar não, quieto. vou uma segunda opinião. Aí o segundo já foi um pouco mais tranquilo. Ele falou, não, teu pé pode voltar. Voltou tudo no final. Mas eu lembro que eu saí apavorado da primeira consulta. Eu não consegui dormir. Eu falei, caramba, será que tem que esperar uma segunda? Porque se tá tão grave assim, é perdendo melhor tempo, operar. né? E aí você pensou a mesma coisa por causa do braço. Exato. Porque o que aconteceu? Ele falou a mesma coisa. Ele falou, olha, se isso ficar muito tempo não, se isso ficar um tempo, você pode perder a força e não voltar mais. Eu falei, meu Deus, então eu vou ter que parar de saltar, eu vou ter que parar, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que vai acontecer se eu ficar sem a força do braço? Então, para mim, foi uma coisa muito grave. E eu não sabia que isso tinha acontecido com você, porque foi exatamente isso que me deixou muito A gente não assustada. conversou, né? Na época, o Bruno já tinha tido a hérnia. Já tinha. tinha se Só que a gente restabelecido. não se viu há um Não, tempão, se é. cumprimentou, barulho de festa. Não, É. Eu sabia da hérnia, de tudo mais, mas não desses detalhes Dos que ele tinha detalhes, te falado sim. isso. Entendeu? É. Então, Enfim. enfim. Aí, como que foi Mas depois? eu queria saber o que deu errado na cirurgia, por exemplo. Porque se era pra ser um negócio minimamente invasivo, o que aconteceu? isso eles não sabem, Eu não não conseguem sei. dizer até hoje. Não conseguem Não dizer? conseguem Não dizer consegue. até hoje. Não fala. Foi Infelizmente, uma reação do é. corpo. Enfim, Totalmente inesperado. algo. Pare- Enfim, Não sei. nem sei te dizer. E aí, Nem para pra gostaria de pensar ter muito essas nisso, na respostas. verdade. Mas porque- aí, pra explicar pras pessoas também, quem tá assistindo e quem tá ouvindo, às vezes a pessoa não tá assistindo, né? Aí você saiu, então, sem nenhum movimento, quando nenhum. você saiu de lá. Na verdade, eu tava muito pior do que eu tô hoje, porque Não, eu falei não- pra você, toda vez que a gente se encontra, eu falo, nossa, Raquel, você tá mexendo mais os braços, tá com mais mobilidade, né? graças a Deus. Aí, eu nem o ombro eu conseguia levantar. Ela mexia a cabeça. Eu não conseguia, 30 graus só a de cabeça. E, na verdade, foi até um pouco mais grave, porque eu tive um edema na medula. E no começo eu não sabia que eu estava tetraplégica, que eu ia ficar assim. Eu sabia que eu tinha um edema, então eu pensei, beleza, aconteceu alguma coisa, minha medula inchou, e quando desinchar, ok, né? Os médicos também pensaram isso inicialmente? Havia essa possibilidade, porque quando existe um edema, ninguém sabe o que vai acontecer após o edema. Então, antes do edema cessar, não daria para saber quais danos exatos eu teria, entendeu? Uhum. Mas enfim, eu acho também que ninguém teve coragem de olhar para minha cara e falar assim: oi, querida, agora você está tetraplégica do nada. Pelo menos eu acho que foi uma coisa assim meio complicada, Aos poucos, sabe? meio que eles demoraram pra dar essa notícia. Eles não quiseram dar essa notícia. Na Entendi. verdade, eu digo que eu descobri meio que sem ser por eles. Eu já estava no hospital de reabilitação, que eu fiquei 14 dias na UTI, 7 dias no quarto, e depois eu fiquei 30 dias no hospital de reabilitação. E foi nesse hospital que eu descobri. Porque sempre os amigos querem ajudar, mandam seu exame para outros médicos e tudo mais. E foi inclusive um médico da Alemanha que uns amigos conseguiram um contato, uma referência lá, que mandou o diagnóstico, que realmente minha lesão era Tinha lesão. extremamente grave, irreversível.